Talentos e Negócios está de volta. Eu continuo conversando agora com Rinaldo Grossi. Rinaldo, qual que é a sua formação acadêmica? Eu graduei em 83, se não me engano, em Engenharia Mecânica. E depois eu graduei em Direito. Fiz aqui em Valadares, na FADVALE. Mas, na verdade, não exerço nenhum nem outro. Lógico que eu utilizo o conhecimento de ambos, né? Claro, sempre fica alguma coisa, mas né? Eu acabo que eu sou administrador, né? De empresas, eu administro. Como administrador, então, uma coisa que a gente vê muito é a questão da gestão, a importância da gestão, né? Eu queria que você me dissesse o seguinte: quais as características, na sua opinião, que são mais importantes para um gestor? Existe muita coisa importante, mas uma que me marca pessoalmente é a credibilidade. Porque eu acho que um gestor que não tem credibilidade no mercado, que não tem credibilidade com os colegas do ramo de atividade que ele exerce, e, sobretudo, com os colaboradores, fica difícil. A credibilidade é tudo, porque quando você tem credibilidade interna, você tem colaboradores. Quando Verdade. você não tem credibilidade, você tem empregado. Verdade. É diferente. E precisa ter, né, essa liga entre empresários, gestores, líderes e funcionários e colaboradores. Precisa haver o espírito colaborativo. É necessário porque, lógico que todos precisamos trabalhar, todos precisamos de salário, precisamos dos nossos ganhos, nós temos que trabalhar, mas ninguém trabalha só por isso. Não adianta você não ter credibilidade no seu chefe, não cumprir os tratos, não cumprir as obrigações sociais. A transparência também, no lidar com as pessoas, Sim. ser honesto, ser sincero, falar a verdade também, né? Isso é essencial, porque quando não existe essa credibilidade, quando você não confia no seu chefe, quando você não tem esse contato, você não colabora. Você não colabora, você apenas trabalha e cumpre o seu horário de trabalho. Então, é importante a credibilidade, é o aspecto que eu acho mais interessante. Porque competência, todo líder tem que ter, todo empresário que não for competente, o mercado seleciona. É verdade. Né? É Ele não verdade. for trabalhador, precisa de trabalhar, tem que ter muita transpiração. É verdade. Né? Agora, além dessa credibilidade também, a gente sabe que para se estabelecer no mercado hoje em dia é preciso sempre estar à frente e inovar. Você acha que a inovação também é um ponto fundamental para essa questão? Eu não diria a inovação. Eu acho que a inovação, por incrível que pareça, é uma consequência. O que a gente precisa de uma pessoa que está no cargo de chefia, no cargo de liderança, é ter atenção ao mercado e às coisas que passam. Observar. A gente fala que temos que estar com os radares acionados para você perceber o que rola no mercado, o que rola entre as empresas, entre os colegas, para aí você se antecipar. A gente costuma brincar, a gente tem que fazer poeira, né? Porque quem toma poeira fica para trás naturalmente. Então é importante estar sempre atento com o mercado externo, através de bom relacionamento, boas amizades, né? E observar para você trazer aquelas novidades como consequência do seu negócio. Muito bem. Vou te pedir para você deixar então agora uma dica para quem está em casa, uma dica para esses pequenos microempresários, para gestores, para essas pessoas que estão montando um negócio hoje. Que dica que você deixa para essas pessoas? É exatamente isso, é observação, muita observação, ser atento ao mercado. Porque se você quer empreender, quer montar um negócio, lógico, você tem que ter competência, você tem que ter um capitalzinho, você tem que ter uma ligação com aquilo que você quer fazer. Mas como você vai, se você não observar? Você tem que ser atento, não pode ser distraído. Quando você andar por cidades diferentes, quando você faz uma viagem ao exterior, quando você faz uma viagem de grande porte, você tem que estar atento ao que se pratica, porque, na verdade, as coisas são muito mais adaptadas do que criadas, né? Então, a gente tem que ter a humildade, de procurar em volta, reconhecer as pessoas de bem, as pessoas de talento, reconhecer as empresas de talento, observar e aprender a copiar. Só um detalhe, sempre que for copiar, tem que copiar melhorando. Porque copiar só
não funciona. Não funciona. Você tem que observar e adaptar ao seu negócio com as suas características próprias. Essa é a grande dica. Se a pessoa que é desatenta, que não observa a concorrência, que não observa as empresas que estão por perto, ele não consegue melhorar, ele não consegue. É muito difícil. Por exemplo, eu trabalho em transporte. Como é que eu vou inovar em transporte? Eu tenho que observar onde existe transporte melhor do que o meu, mais bem estruturado, e adaptar cidades, essas países, características, né? E adaptar a realidade. Essa conjugação de você observar e adaptar é o sucesso. Então, a dica é isso, não inventar roda. Certo, Inventar roda não é bom, perde tempo. Verdade. Rinaldo, te agradeço pela sua participação aqui no Talento desse Negócio. Muito obrigada. As portas estão abertas para você voltar sempre que quiser. Sempre às ordens. Muito obrigado. A dica de hoje é para você, micro e pequeno empresário, que está em amplo crescimento e tem dúvidas sobre quando é vantajoso sair do simples e optar pelo lucro presumido ou real. Veja o que o advogado tributarista Dr. Jackson Fonseca recomenda. Muitos donos de pequenas e médias empresas, eles ficam em dúvida sobre qual é o melhor momento para ele abandonar o regime tributário do Simples Nacional, também conhecido como Super Simples, né? E passar a recolher os tributos com base no lucro real ou no lucro presumido. A incerteza ela é latente para as empresas cujas receitas estão aumentando, por exemplo, se aproximando de 3 milhões de reais. Quanto maior o faturamento, mais altas são as alíquotas e menos atrativas parecem ser as vantagens do Simples para essas empresas. Um dos pontos a favor do Simples é que ele é de menor burocracia. Ele proporciona a unificação de 6 impostos federais, um estadual e um municipal, num só tributo, calculado sobre o faturamento. Mas quero observar aqui 5 situações em que a permanência do Simples pode não compensar. A primeira delas é quando a empresa tem poucos funcionários. Veja só, uma empresa que tem custo com mão de obra que representa menos de 20% do faturamento, dificilmente ela tem vantagem em permanecer no Simples. Uma outra situação que de repente pode não favorecer a empresa permanecer no Simples é se a empresa tem uma margem de lucro muito pequena. Se a margem for reduzida, ela pode pagar menos impostos ou optar pela declaração com base no lucro real. Por quê? As alíquotas do Simples, elas incidem sobre o faturamento, elas sem considerar o lucro, sem considerar a rentabilidade. A troca do Simples pelo cálculo sobre o lucro real pode ser vantajosa para estabelecimentos comerciais com lucro abaixo de 8%, por exemplo, das receitas, ou de 12% se a empresa for prestadora de serviço. Uma outra situação que pode prejudicar a empresa optante do Simples, ela não poder aproveitar benefícios fiscais ou outras isenções fiscais. Por exemplo, o ISS, Imposto sobre Serviço, e o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias, por exemplo. Há cidades que não cobram o ISS e estados que dão desconto de ICMS para determinados setores. Dependendo de onde a empresa estiver localizada, domiciliada, os descontos em alguns impostos são maiores que a economia gerada pelo Simples. Um dos motivos principais da desistência do Simples para empresas que vão aumentando o faturamento é você trabalhar com grandes clientes, grandes empresas, principalmente grandes varejistas. Eles evitam fazer negócio com pequenas empresas inscritas no Simples. Por quê? Quando esse grande varejista ele compra de uma empresa que está inscrita lá no Simples ou no Super Simples, né, o crédito tributário que poderá ser descontado é muito pequeno. Por exemplo, uma empresa de tintas, ela vai vender para uma grande empresa, uma multinacional, por exemplo. Ele faz a compra daquele lote de tintas, mas ele pede na nota fiscal, não vem lá em destaque o ICMS nos padrões tradicionais. O que acontece? Ele não pode aproveitar aquele ICMS que viria em destaque na nota fiscal. Por isso que os grandes empresas, os grandes varejistas, eles fogem, a tendência dele é fugir e não comprar da empresa que estão inscritas no Simples. O Simples gera operações confusas. Às vezes o empresário não quer sair do Simples para não perder as vantagens do Simples e ele começa a abrir, subdividir os seus negócios em muitas empresas, em pequenas empresas, para não ultrapassar os limites do faturamento anual. Mas acaba tendo confusão até patrimonial, porque ele abre uma empresa em nome da mulher, em nome da sogra, em nome dos primos, e aí gera uma confusão societária que pode gerar problemas no futuro. Fica a dica sobre o Simples. Se a sua empresa realmente se encaixa em alguma dessas situações, realmente você precisa realizar um planejamento tributário nas suas atividades.